Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer, um privilégio estar novamente com todos os irmãos para falar um pouco acerca da palavra de Deus, trabalhando nesse primeiro trimestre de 2021, a lição da escola bíblica que tem por título O Verdadeiro Pentecostalismo. Tem sido muito interessante, já falamos acerca de 7 lições e essa será a lição de número 8. Eu quero convidar você a estar comigo, participando desta aula, aprendendo daquilo que o Senhor tem reservado para a tua vida. De antemão, eu quero pedir que você que não é inscrito no canal, que venha se inscrever, ative o sininho das notificações, deixe os seus likes ou dislikes, faça os seus comentários, compartilhe também o vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Você vai estar contribuindo sobremaneira com o desenvolvimento desse canal e, consequentemente, o alcance de muitas vidas através desta ferramenta. Eu quero convidar você a estar comigo em mais uma aula para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Como de praxe, estarei projetando na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Fique atento a tudo que será dito. Também te peço que separe o seu exemplar bíblico para que você possa acompanhar as referências que serão citadas. Será de muito proveito para o aprendizado dessa lição. Vem comigo, estamos juntos mais uma vez para falar acerca da palavra de Deus. O que nos diz o texto áureo? Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, verso 28. A verdade prática nos diz: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras, como plena e total garantia de infalibilidade. Lembrando que o tema desta lição é comprometidos com a palavra, então tudo que será dito nesta aula será relacionado a esse tema bem importante, bem interessante, ao qual estamos trabalhando. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, nos fala sobre a Bíblia, é o nosso manual de instrução para a vida. O Senhor Jesus chama as Escrituras Sagradas de a Palavra de Deus. O poder da Palavra de Deus é capaz de vencer o diabo. A Bíblia é chamada de Espada do Espírito. A Palavra de Deus é divinamente inspirada e apta para nos ensinar. E no sábado, a Palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de transformar vidas. Você pode utilizar essa leitura diária como sua leitura devocional, porque além de você estar em contato diário com a Palavra de Deus, você também estará em contato com o assunto trabalhado na lição. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo 2,14 a 19 e 2 Pedro 1, 20 e 21. Começando por 2 Timóteo, nos diz assim o texto sagrado, palavras do apóstolo Paulo: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Pedro. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Os hinos sugeridos para essa lição são 259, 499 e 506 da harpa cristã,
O objetivo geral é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus, e os objetivos específicos são afirmar a autoridade da Bíblia, mostrar o zelo pela boa doutrina e pontuar os cuidados quanto aos modismos. Então vamos nos debruçar sobre esses tópicos. Indo para a introdução. Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos, no decorrer dessa lição, estudar a relação dos pentecostais clássicos com a leitura da Bíblia, a maneira como observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Então, vamos, no decorrer dessa lição, trabalhar 3 tópicos que são a autoridade da Bíblia, o zelo pela doutrina, o cuidado quanto aos modismos. Fique atento, redobre a sua atenção para que você possa aprender sobre aquilo que irei falar. Em relação à autoridade da Bíblia, nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola escritura, ou somente as Escrituras, que é um dos 5 pilares da reforma protestante. Para relembrar algumas pessoas, ao falar desse tema, podemos, de forma resumida, observar que são proposições teológicas que serviram de pilares da reforma protestante. São as 5 solas, que se constituem de frases latinas e surgiram para enfatizar a diferença entre a teologia reformada protestante e a teologia católica. A expressão sola vem do latim, que significa somente ou apenas na língua portuguesa. E as 5 solas se caracterizam como sola fide, sola escritura, solus Christo, sola gratia ou soli Deo gloria. Traduzindo isso, somente a fé é um princípio que afirma que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé. Não tem a ver com as obras humanas. Somente a Escritura. A Bíblia é a única regra de fé e prática da Igreja. Ela é inspirada, ela tem autoridade, ela é inerrante, ela é clara e é suficiente. Somente Cristo. Como uma forma de reação dos protestantes contra a Igreja Católica, secularizada, e contra os sacerdotes que afirmavam ter uma posição especial e até serem mediadores da graça e do perdão, por meio dos sacramentos que ministravam. A reforma defende que tal mediação entre o homem e Deus é feita exclusivamente por Cristo. Somente a graça, além dela ser um dos atributos de Deus, é também o próprio Cristo em sua encarnação, e é o Espírito Santo quem aplica a graça no coração do homem pecador. É a graça comum comunicada a todos os homens de forma indistinta. Sola gratia, ou só a graça, diz respeito a tudo que o homem possui, a graça comum, e em especial a salvação que é dada somente através dessa graça, ou por essa graça. Somente a Deus glória é o 5º aspecto. Este pilar da teologia reformada afirma que o homem foi criado para a glória de Deus e tudo que ele fizer deve destinar e glorificar a Deus. Então, esses são os 5 pilares e eu achei importante dar uma pincelada para entendermos um pouco ou relembrarmos acerca desse conceito. Quando olhamos para algumas outras religiões, percebemos que algumas carregam como regra de fé e prática tanto a Bíblia como as tradições, outras revistas, outras traduções, e isso vai, no decorrer do tempo, descaracterizando a forma de interpretar as Escrituras, a forma de se relacionar com Deus, a forma como o Evangelho deve ser pregado. E em detrimento disso, nós, protestantes da Assembleia de Deus, defendemos só a Escritura como regra de fé e prática.
que foi algo que surgiu na época dos reformadores como Lutero, Zwingli, o próprio Calvino, e que servem de direcionamento para nós. Quais são os nossos fundamentos? Alguns enxergam ainda os pentecostais ou o movimento, né, pentecostal como se fosse um movimento baseado em emoções, sem nenhum tipo de embasamento bíblico. E essas são interpretações equivocadas ao nosso respeito. Pois, primeiro, nós não somos cessacionistas. Nós acreditamos que, apesar de acreditarmos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos, nós acreditamos que os dons espirituais continuam se manifestando no seio da igreja. E isto com base na Bíblia, que para nós é a única autoridade, é a única regra de fé e prática, conforme está explícito na própria declaração de fé das Assembleias de Deus, e diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Então é importante destacar isso porque nós não temos uma crença num cânon aberto. Acreditamos que essa revelação canônica se encerrou no Novo Testamento, com aquilo que foi posto pelos próprios apóstolos. Nós também não somos deístas, ou seja, não acreditamos em um Deus que criou todas as coisas, mas que deixou tudo por conta. Ou seja, um Deus que cria, mas que não participa dessa criação. Isso é o que defendem os deístas, mas não é o nosso caso. Nós somos teístas, ou seja, acreditamos que Deus, além de criar, é aquele que governa, aquele que sustenta todas as coisas. E isso pode ser corroborado, né, lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, e o homem, eles continua se relacionando com Deus mesmo após a criação. O texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então perceba que existe relacionamento, existe comunhão, existe aproximação entre o homem e Deus. Deus não abandonou as suas criaturas. Deus não abandonou o seu povo, de maneira alguma. O fato do cânon ter se encerrado com os apóstolos e da Bíblia ser inerrante palavra de Deus não significa que o relacionamento de Deus com o homem se limitou ali. Deus se comunica conosco, principalmente pela leitura da palavra, pela manifestação dos dons espirituais e até pelas coisas simples do dia a dia que Ele decide revelar para nós. Então é importante guardarmos isso no nosso coração. Somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Vamos para o tópico de número 2, que nos fala acerca do zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. E quando eu falo sobre esse termo apologética, especificamente ele tem o significado de defesa da fé. Então, fazer apologia é fazer defesa. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada, ou precisava ser interpretada para que os crentes conhecessem melhor a doutrina de Deus, a doutrina da igreja. E os credos e as confissões de fé são documentos produzidos com esse propósito. Quando falamos sobre doutrina, estamos nos referindo ao próprio significado da palavra, que é instrução, ensino. E a Bíblia tem esse propósito. E Deus estabeleceu isso através da sua palavra. Que os homens e mulheres comprometidos pudessem ensinar, instruir o seu povo acerca dos preceitos divinos. Sobre o conteúdo da fé. A palavra doutrina também se aplica a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação.
A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. É muito simples. O homem pede inspiração ao Espírito Santo, se debruça sobre a Bíblia, examina e forma um estudo sistemático no sentido de não só aprender, mas transmitir de forma mais eficaz esse aprendizado. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito, que é interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da Igreja. Os credos são genéricos, enquanto que as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Então é importante nós entendermos isso. E em relação à nossa confissão de fé e à Bíblia, ela não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da própria Igreja. São documentos submetidos às Escrituras e estão em conformidade com elas. A nossa declaração de fé, por exemplo, ocupa uma importância na vida da Igreja, como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da Igreja baseada na Bíblia. Eu fiz questão de destacar aqui uma referência de 1 Timóteo 6,13, que nos demonstra de forma muito clara uma confissão de fé, né, que está expressa pelo próprio apóstolo Paulo nesse texto, em 1 Timóteo 6,13. Me permita ler para você, eu vou projetar aqui na tela, para que você possa acompanhar comigo também. Olha a expressão: diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Guarde esse mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Olha que coisa interessante, olha que declaração histórica para a Igreja e que serve de embasamento para nós realizarmos a nossa declaração de fé hoje. Vamos guardar tudo isso em nosso coração porque traz edificação para nós. O tópico 3 nos fala sobre o cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos. Claro, isso é importantíssimo. E por que tem que ser assim? Precisamos defender a nossa fé das seitas e heresias. Isso é fato. Refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Então, perceba que tudo isso é necessário para que nós possamos defender a nossa fé contra qualquer tipo de relativização e desconstrução. O primeiro aspecto é modismo em si, que é uma palavra que dá a ideia daquilo que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São ventos de doutrinas que têm caráter efêmero, passageiro e para que nada mais servem. O autor da lição traz para nós alguns exemplos de alguns movimentos que ocorreram no passado e que alguns irmãos que têm mais tempo na Assembleia de Deus vão lembrar, que era o movimento do dente de ouro, o dom da unção do caicai, o sopro santo, a febre dos anjos e algumas outras aberrações doutrinárias. Onde estão as pessoas que promoveram essas heresias? Não há como combater esses abusos e práticas exóticas
sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Então, todo cuidado com o modismo, ele passa por um embasamento bíblico suficiente para que possamos refutar todo qualquer vento de doutrina que se levante para desconstruir a verdade do Evangelho. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Olha aqui a reflexão sobre o fragmento do texto escrito pelo apóstolo Paulo, né? Essa qualificação vem do próprio Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado. Além disso, reconhecido por Deus e pela Igreja. Desde muito cedo na história do cristianismo, a Igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias, ensinadas pelos falsos mestres. Isso nós podemos observar lá em 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 4, Tito capítulo 1 e vários outros textos que já nos sinalizam acerca disso. Um outro fragmento do versículo, como obreiro que não tem do que se vergonhar. O termo obreiro vem de obra, trabalho e tem significado amplo. Trabalhador do campo, no sentido literal e no sentido metafórico, todos que se dedicam à obra de Deus de maneira geral, aos apóstolos e demais oficiais da igreja. Então é importante estarmos atentos em relação a isso. E um outro fragmento do texto, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui o verbo grego para manejar bem é ortotomel, que literalmente significa cortar reto, que dá uma ideia de cortar em linha reta, ou seja, manter o curso. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. Mas a preocupação de Paulo é com o ensino correto, adequado da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Não podemos fazer uso da palavra para atender interesses próprios em detrimento de outras pessoas. Precisamos ministrar a palavra de Deus como ela é e com base no significado pretendido por quem escreveu, analisando todo o cenário, quando foi escrito, para quem, com que objetivo. Então, assim, é importante nós nos debruçarmos sobre toda essa estrutura do texto bíblico para, a partir de então, fazermos a aplicação em relação àquilo que está escrito. Em relação à conclusão, precisamos ter compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida, que não seja a própria palavra de Deus. Amém? Então, que você possa assimilar esse conteúdo, esse ensinamento de forma objetiva, porque a palavra de Deus é única, ela é infalível, ela é inerrante e devemos viver somente pela Escritura. Se nós conseguirmos colocar isso em prática, sem dúvida, nós seremos bem-sucedidos na nossa caminhada. Eu quero agradecer a sua participação em mais uma aula, quero agradecer por esse tempo que você disponibilizou para estar aprendendo um pouco mais acerca da palavra de Deus. Não se esqueça de deixar os seus comentários, suas curtidas. E se você também quiser ser um colaborador do canal, você pode ir na descrição do vídeo. Lá tem algumas informações como ser um semeador, para que nós possamos expandir esse canal e alcançar cada vez mais pessoas. Você está vendo aí também a imagem do canal Dia com Deus, com o símbolo QR Code, que é um código Pix, caso você também queira contribuir. Fique à vontade, conforme Deus tocar no seu coração. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Aguardo você para uma próxima aula. Tenha uma semana vitoriosa na presença do Eterno. Um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor Jesus.